irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 12. Estamos chegando no final desse trimestre, segundo trimestre de 2022, e estamos na lição de número 12. O título geral da nossa lição é os valores do reino de Deus. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Um assunto interessante, um assunto doutrinário necessário, um compêndio doutrinário de Jesus para a igreja, não é? Com certeza, sem dúvida alguma, todos os pastores de comum acordo, todos os ensinadores vão concordar que o Sermão do Monte é o maior compêndio doutrinário que Jesus deixou para a sua igreja, não é? E nesta oportunidade estaremos estudando sobre a bondade de Deus, não é? A bondade de Deus. A bondade de Deus é um atributo de Deus, não é? Não é adquirido, é um atributo de Deus, não é? Também não é desenvolvido, isso é um atributo de Deus, certo? Nós vamos estar aprendendo sobre a bondade de Deus em nos atender, é o título da lição, certo? E dentro dessa premissa nós estaremos pautado aí na leitura bíblica em classe, mais uma vez repito, leitura bíblica em classe, de Mateus capítulo 7, verso de número 7 até o versículo 20, que Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Versículo 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por elas. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque por seus frutos conhecereis as obras. Porventura, colheis-vos uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. É o que está escrito no texto bíblico. Quando o texto fala batei, nós vamos ter que lembrar da lição de Jacó. Pedir, buscar e batei, não é? O texto diz em Gênesis 32, verso 26, não te deixarei ir, a menos que me abençoe. Ou seja, vamos remeter a essa questão de Jacó, dentro desse versículo propriamente dito. Então, a lição é que os homens devem sempre orar e nunca se cansar. Essa é a lição de Jesus nesse versículo propriamente dito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e abri-se-vos-á.
buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Então, pedir, buscar e bater, certo? Muito bem. O versículo 8 nos diz assim: porque qualquer que pede, recebe, e o que busca, acha, e o que bate, lhe é aberto. Bater, pedir, buscar e bater. De novo, batei e bater. Versículo 7, batei, versículo 8, bater. Então, como devemos observar, em Lucas capítulo 18 ainda, certo? Então, dentro dessa questão, no versículo 9 está escrito assim: quem dentre vós que o seu filho pede um pão e dá-lhe a pedra, se o seu filho pedir o pão, lhe dará uma pedra, ou seja, em zombaria, diz que os dois são parecidos quando isso acontece. No versículo 10, se pedir peixe, lhe dará uma serpente, ou seja, todo esse contexto bíblico, nós vamos ver a bondade de Deus dentro dos contextos intrínseco dentro do que Deus propõe para a sua igreja, ok? Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão, certo? A bondade de Deus faz parte da sua essência, é uma característica intrínseca do Senhor, é uma característica dele, que é manifestada através do que ele criou, em forma de misericórdia, que se relaciona com a criação, e sua alta revelação que apresenta nas Escrituras através de Jesus, né? Então a bondade de Deus é eterna, é infinita, é ilimitada, é abundante. A bondade de Deus é eterna, é infinita, é ilimitada e é abundante. É mais uma forma de demonstração do seu amor, né? Em 1 João capítulo 4, verso de número 7 e 8, né? É uma demonstração de amor por todo o mundo, não só pelos religiosos, todo o mundo. É tanto que o intuito de Deus é que ninguém se perca. Ok? Então, o Senhor é a causa principal, primária da bondade. Se é que tem alguém bom, se é que tem alguém que favorece alguém, a causa primária é o Senhor, é Deus. É o Senhor nosso Deus que Ele é a causa primária disso, porque Ele é bom. O Senhor é bom, está escrito, né? Nós vamos ver o salmista por várias vezes falando sobre isso, né? Então, os seres humanos possuem uma bondade notável e limitada, ao contrário de Deus, que é imutável, né? Essa bondade do ser humano, você pode ser bom agora, mas se o seu amigo, o seu companheiro, alguém lhe decepcionar, você pode fechar as portas para ele. Isso quer dizer, muda, né? E também limita-se, é limitado. Então, ao contrário de Deus, que é 100% bom e é imutável, e a sua bondade é para sempre. A sua bondade é para sempre. Então, o Senhor é o padrão da bondade. Ele é o padrão do ápice da bondade. Então, Ele é bom em todo o tempo. O Senhor, em sua infinita bondade, Ele deu a Adão a sua palavra e o livre-arbítrio. O fato de Deus ter feito o fato do homem, aliás, ter feito o mau uso da liberdade recebida não invalida a bondade de Deus. Porque Deus é bom para todos, mas o homem faz as coisas erradas. Isso não quer dizer que Deus tem culpa nisso. Pelo contrário, não é? Porque, como eu disse, a sabedoria do homem é mutável e limitada. Então, essa mudança pode haver, certo? Você pode se deparar com alguém que já te ajudou bastante, ou em vice-versa, e de repente essa pessoa fechou-se e nem bom dia para ti ela fala, né? Porque mudou. Né? Então, quando Deus deu a Adão o livre-arbítrio, o homem fez o mau uso dessa liberdade, né? Que recebeu de Deus, mas isso não invalida a bondade de Deus. Deus quis e quer que se relacionar com o homem. A intenção de Deus é essa, sem que esse esteja obrigado a tal, né? Da mesma forma, Deus não obriga a sermos bons, mas ensina como podemos melhorar através da sua palavra. Por exemplo,
A graça e a misericórdia, isso é de Deus. A bondade de Deus também é revelada, de modo em que nos trata aí demonstrando o seu amor. A graça, ele dá favores que não merecemos. A misericórdia, ele não aplica o castigo que nós merecemos. Então, graça, ele nos favorece. Nós não merecemos, mas ele nos favorece. E a misericórdia, nós merecíamos o castigo, mas o Senhor poupa-nos, tem misericórdia e não aplica o castigo. Então Deus é bom, pois concede graça e misericórdia diariamente para todos, para com todos. Né? Ele tem paciência, sabendo que somos limitados. Ele ensina e se revela através da história. Né? Ele dá sustento, dá livramento, dá perdão, né? Todo a quem lhe pede. Então, especialmente em meio a todas as suas riquezas e bênçãos, a maior delas é a obra da redenção, que nós não merecíamos nada, perdidos em delitos e pecado. Ele nos redimiu, nos libertou, né? As cadeias todas ele quebrou, né? E nosso ser ele transformou, como diz uma frase de um hino, né? Então, por meio de Jesus Cristo, a bondade de Deus foi manifesta na cruz, por meio de Jesus. Então, a bondade e outros princípios, elas andam juntos. Não é? Não existe como ser bom e não ser piedoso. Não existe como ser bom e não ser justo. Não existe como ser bom e não ser misericordioso. Não existe como ser bom e não ser santo. Não existe como ser bom e não ser verdadeiro. Não existe ser bom e não ser generoso. São outros atributos, outros princípios, né? Então a bondade faz parte de um conjunto de princípios e valores bíblicos que são importantes para o desenvolvimento do nosso relacionamento diário, né? Enquanto cristão podemos imitar a Deus como seus filhos amados. Enfim, em Efésios capítulo 5, verso 1, assim, além da bondade dos outros princípios, né? São princípios fundamentais, serão associados à prática de amar e servir, né? Piedade, conforme eu disse, justiça, misericórdia, santidade, verdade, generosidade e assim sucessivamente. Então, isso irá refletir dentro da bondade de Deus a bondade que vem de Deus para nos auxiliar na comunhão, o relacionamento com Ele, com Deus, né? Nós com Deus. Toda bondade, justiça e verdade são frutos que brilham e refletindo aí a luz de Deus em nós. Efésios capítulo 5, verso de número 9 a 10. Então, exemplos, nós temos vários exemplos da bondade de Deus. No livro de Jó, capítulo de número 29, verso 11 a 17. Jó era um homem reto, era um homem temente a Deus, né? Era um homem generoso, era um homem que fazia justiça, ajudando os necessitados. Isso está em Jó 29, verso 11 a 17. Davi mostrou piedade, bondade por Saul, não retribuindo o mal que Saul queria lhe fazer, mas acima disso ele demonstrou temer a Deus, né? Não matando o rei ungido, mas que seu oponente o quisesse tirar a vida. Ele se levantou, está aí, ó, entendeu? Se quiser, tá aqui, está entregue. Ele disse, não, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Ele se absteve dessa malignidade, não é? Então ele também demonstrou bondade para com os descendentes de Saul, quando abençoou Mefibosete, filho de Jonatas, né? Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 1 a 3. Quando vamos para Mateus, capítulo 20, verso 1, nós vamos encontrar a parábola do trabalhador na vinha. É um exemplo de graça empregada em que entraram aí para o turno do trabalho já no fim do dia e receberam o mesmo salário dos que começaram no início do dia. Parece uma discrepância isso, mas isso está dentro da bondade de Deus, né? Então, quando vamos encontrar Dorca também, uma mulher cristã, não media esforço para fazer o bem, não é? Fazia túnica, vestido para pessoas necessitadas e viúvas, tinha imensa bondade em seu coração,
a ponto de muitos testemunharem as coisas boas a seu respeito. Hoje temos também muitas pessoas boas, né? Eu tenho bastante pessoas que me ajudaram muito, não é? Me ajudaram, dispensa comentário, né? Mas tenho muitas, não são poucas. Umas ainda estão aqui em São Paulo, outras já estão no Nordeste, outras já até faleceram, não é? O Senhor recolheu para si, mas são pessoas que me ajudaram muito e eu procurei ser recíproco com todos eles, não é? E assim sucessivamente. Também podemos ter como exemplo Estevão, que enquanto era apedrejado, ele orou pelos seus executores. Atos capítulo 7, verso de número 59 a 60. E depois temos a bondade de Jesus Cristo, né? Que foi claramente o maior exemplo de amor, piedade, bondade que temos registrado na Bíblia. Ele foi bondoso, se compadecendo de doentes, famintos, enlutados, não é? E principalmente teve misericórdia e graça pela condição do pecador de toda a humanidade. Né? Ele entregou na cruz em favor de pecadores. Assim como nós, pecadores como nós, ele nos redimiu e nos salvou. Não é? Nós temos a bondade de Deus dentro da redenção. Ou seja, a obra redentora em favor da humanidade é a manifestação suprema da bondade de Deus por nós. Quando houve queda de Adão, a bondade de Deus não deixou de existir, né? Nem foi diminuída por isso. Ele proveu roupas para cobrir a vergonha que o homem começara a sentir pelo conhecimento do mal. Peço desculpa aqui, estou um pouco tossindo. A garganta não tem me ajudado nesses dias. Devido a São Paulo está muito frio, temperatura baixa e não é muito bom para a minha saúde. Mas estou vivo para a glória de Deus, né? Voltando aqui. Mas aquelas vestimentas de pele que era prova de que além que alguém tenha sido sacrificado para cobrir a culpa e a vergonha dos pecadores, né? Tudo isso era apenas sombra do que iria acontecer através do sacrifício de Jesus. Deus proveu a redução para a culpa dos pecadores, definitivamente. Ele manifestou a bondade a todos por meio da graça e da misericórdia, né? Porque o salário do pecado era a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23. Né? Por essa dádiva que Deus nos deu, misericórdia, graça e misericórdia, não somente deixamos de receber o castigo que que era merecedor a nós por ser pecador, que era a morte eterna, como também ganhamos a redenção, que é perdão dos pecados e a justificação. Ok? Não há um mérito nenhum em nós, nem há nada que façamos para merecer a bondade de Deus. Toda esta expressão de amor e misericórdia em favor merecido vem de Deus para nós, né? Isso de forma gratuita, né? Pois Ele mesmo pagou, pois o mesmo Senhor pagou o preço e concede-nos gratuitamente a sua bondade, reconciliação, perdão, salvação, vida eterna. Ele concede-nos a considerar, a aceitar a fé, a fim de permanecer na sua bondade. Então, visto que podemos observar o tanto que Deus é bom, né? Na lição aqui, o primeiro tópico, na nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a bondade de Deus, o segundo tópico, há 2 caminhos para escolher, e o terceiro tópico é as mentiras dos falsos profetas, né? Nós vamos observar que, como vamos definir bondade aqui, a palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de boa índole, benevolente, brandura, boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o principal e mais elevado da moral na visão grega.
né? A benignidade era vista como o mais sublime atributos, né? Assim como a bondade dentro do aspecto filosófico, que é vista como um valor que é atributo e ação de uma pessoa. Bondade é um dos atributos de Deus, não do homem. O apóstolo Paulo, ele declara que, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer em mim, mas não consigo realizar o bem. Então não vem do homem. Bondade é um atributo de Deus, e tudo que temos é de Deus. Se somos alguma coisa dentro desse sentido, se fizemos ou fazemos algum favor, se somos pessoas boas, consideradas, respeitadas dentro da sociedade, isso vem estritamente de Deus. É Deus que nos concede esta bondade. Glória a Deus, né? Então a bondade do Senhor, ela é constante e imutável. Ela não sofre alteração, não sofre mutação, não muda. Deus não criou pela sua imensa bondade para nos redimiu. Ele nos criou dentro da sua imensa bondade, né? E nos redimiu em Cristo para a sua glória e louvor. É porque nos ama, né? Deus nos ama, apesar das nossas falhas e pecado, ele continua sendo bom, conforme Lamentações, capítulo 3, verso de número 25. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Deixa eu ler esse texto. Esse texto me chama a atenção. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, 3, verso 5. Né? Lamentações, capítulo 3, verso 5, 25, aliás. Está escrito, vamos lá. Difícil achar aqui, abrir. 25. 3, 25, está escrito. Bom é o Senhor para os que para os que se atêm a Ele, para a alma que... Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Então, bom é o Senhor para aqueles que se atêm a Ele e para a alma que o busca. Né? Então, o Senhor é bom, sempre. Deus nunca foi o mais ou menos bondoso. Ele é bom sempre. Mateus, capítulo de número 5, verso de número 45. Então, a bondade de Deus é um fruto do Espírito, né? Se somos bons em alguma coisa, é Deus que nos dá capacidade, né, para tal. O salmista, no Salmo 33, no seu verso de número 5, vamos ver o que diz o salmista. Salmo 33, 5, né? Está escrito. Salmos 33, 5. Olha o que está escrito. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. Graças a Deus, né? Então a bondade, a palavra bondade, ela se aplica àquilo que proporciona satisfação, tanto estética ou moral. No hebraico a palavra ela expressa o conceito de tov, que literalmente significa agradável, né? Alegre, né? No grego, as duas palavras para traduzir essa ideia, a primeira é agathos, que é bom, e o termo é usado por Paulo para indicar o fruto do Espírito da bondade, e a segunda é kalos, que é belo. Então, nós vamos ver dentro do termo bíblico agathos, e nós vamos ver kalos, né? Kalos com K, obviamente, que quer dizer belo, e tem aí a ver com harmonia, bondade, portanto, tem uma dimensão ética, a dimensão estética. A dimensão ética significa viver de acordo com os padrões elevados, mas a dimensão estética pode ser entendida como beleza interior, né? Beleza interior. Então, a vida cristã é aquela que é vivida pelo Espírito. Na verdade, na vida cristã,
só é possível no Espírito. Fora dele, a vida é como que qualquer outra pessoa. Então, a bondade de Deus, dentro do salmista, ele diz que o Senhor é bom, né? Então ele diz que a terra está cheia, né? O salmista diz que está cheia. Então, essa bondade está presente em toda a criação. O universo reflete a bondade do Senhor. O gosto de trabalhar dentro dessa questão é saber que Deus é bom em todo o tempo e a terra está cheia da sua bondade, não é? Ainda trabalhando o ponto de número 2, o tópico de número 1, o subtópico 2 diz assim: a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras, a bondade é definida como qualidade do que é bom. Êxodo capítulo 33, verso 19. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor, né? Então, a fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar o que é real, verdadeiro. Bom é entre a gente estar em Deus, né? Bom é transcendente, né? E está em Deus. Então, todo esse conceito nós vamos ver que está em Deus, né? O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: a bondade de Deus nos aspectos teológicos. Teologicamente, o termo bondade é amplo, né? Ele envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça, misericórdia. Então, logo fica claro, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia, ele é verdadeiramente bom, né? Deus é verdadeiramente bom. Podemos ver a sua bondade nele, em seu amor para conosco. João 3,16, né? Então, o amor que revela a perfeição divina, também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo aí às nossas necessidades. Então, em mente temos que ter sempre: o Senhor é bom, né? No segundo tópico diz: há dois caminhos, né? A porta para o caminho do aspecto bíblico, né? As duas portas e os dois caminhos que ilustra aí para nós. Então, nós vamos ver que dentro desse conceito da bondade de Deus vem também uma contraposição da bondade humana, né? O humano é bom? Ele é bom se tiver o fruto do Espírito, né? Ou seja, o universo reflete a bondade de Deus. Então, nós vamos ver que pouco sabemos sobre que está presente aí, pouco sabemos para mostrar aí que nele está presente a bondade de Deus, a bondade ordenadora, a bondade harmonizadora, né? Então, a bondade de Deus é tudo isso, Então, vamos ver que é uma coisa assim fascinante observar, saber que a bondade de Deus está onde está bilhões de pessoas. Ou seja, o Senhor é bom em toda a terra, né? Conforme já lemos aqui na sacrossanta palavra de Deus. Então, nós vamos ver que o homem, o ser humano, reflete a bondade de Deus. Alguns biológicos têm procurado a explicação para a natureza humana, contra a corrente dos que acham esses genes são egoístas. Por exemplo, Matt Ridley, em seu livro, ele escreveu um livro para mostrar aí um paradoxo entre o gene embora egoísta, que são solitários, que pensam em sobrevivência. Então, o debate entre esses atores aí apenas confirma que a biologia não pode se autoexplicar, né? Então, a natureza do homem, por exemplo, são principalmente recentemente, então são parcialmente e recentemente no mundo existiu as frustrações, claro, existem as frustrações dos geneticistas, por exemplo, né, encarregado de mapear os genomas humanos, mas a conclusão foi muito ruim, muito patética, né? Mas voltando aqui, o homem é bom? Eis a questão. Paulo expressa 3 sinônimos para o fruto do Espírito que guarda a relação para muito entre si. Por exemplo, contanto todas sejam produzidas pelo Espírito, são frutos do Espírito em nós.
e por nosso intermédio, são expressões com sentido completamente mais distintos. São elas: amor, bondade, benignidade e bondade. O amor é o sentimento a ser aprendido, que se caracteriza pela entrega incondicional, sem esperar nada de troca. A benignidade é a qualidade de uma pessoa que tem de fazer com que os outros se sintam à vontade na sua presença, e tem a ver, portanto, com a simpatia, com a empatia e simpatia. Já a bondade é uma virtude interior que inunda todas as ações, né, mais perfeita, que é ilustrada na Bíblia para a bondade, e a parábola contada lá por Jesus acerca de um homem caído, né, por ele nascer aí várias pessoas, enfim. Então, entre as duas que não eram boas, por exemplo, no interior delas não havia nada que se impedisse em direção àqueles que viajavam, aqueles viajantes caídos e abandonados. Mas a bondade de Deus o alcançou, usou alguém para que isso acontecesse. Então, qual é a matriz da nossa bondade? A matriz da nossa bondade é o Espírito Santo. Primeiro, produzimos bondade porque reconhecemos a bondade de Deus. Segundo, produzimos a bondade quando reconhecemos a bondade de Deus, né? E terceiro, produzimos a bondade quando deixamos de nos considerar os crentes padrões, né? A nosso respeito. Então, Paulo vai usar bastante essas coisas. Produzimos bondade quando temos interesse em perfumar a terra com ela, ou seja, fazer crescer, desenvolver. Isto é ter bondade de Deus, não é? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula, a última aula, estaremos estudando a verdadeira identidade do cristão. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.